Boa noite, pessoal. Estão todos me ouvindo? Fala, Leonel. Não estou conseguindo te ouvir. Tá me ouvindo? Não estou conseguindo ainda não. Agora, mexe aí alguma coisa no teu fone. Mexe no seu fone, alguma coisa que tá. De vez em quando você mexe, o som vem. Você está conseguindo me ouvir? Agora. Tirei o fone. Pronto, ele não quer funcionar. Tudo bom? Como Tudo é que tá? bem, meu Boa amigo? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. noite. Vamos só dar uns 3 minutinhos aí. Enquanto isso, Tá vamos dando um bom. outro que tá entrando aí. Uhum. Perfeito. Já vi uma galera de peso aqui, viu, Fabiano? Estou convidando os Já amigos vi. aqui. Tem um amigo do Mato Grosso pedindo para entrar aqui, pedindo o endereço aqui É do Sesc. mesmo, Fabiano? Que legal. Que legal, que legal, cara. Tô vendo Começando uma, a preparar aqui. tô vendo uma galera de peso aqui, ex-aluno nosso. A Carla Santos aqui, foi minha aluna. A nossa presidente Nelma, satisfação, viu, Nelma? Forte abraço. Professor Alessandro aqui também, nome forte, teve na UNAMA, parceira nossa, eu vi que ele estava dando um evento, não consegui participar. Professor Sérgio Mendonça, também uma das referências do compliance, li alguns livros dele, né? Principalmente aquele compliance estrutural, formidável, bom tê-lo aqui, meu amigo. Estou aqui também vindo a Cíntia, parceira de longa data aí no trabalho de estruturação de governança. Feliz em ver o pessoal aqui, está subindo aqui, eu não consigo mais acompanhar. Beleza. Inclusive, o, vou mandar aqui pronto. Mandando aqui para o colega lá no Mato Grosso. Que bacana. Colega, eles são advogados. Eu falei, olha, o tema nós estamos falando para escritório de contabilidade, mas o compliance também serve para escritório de advogados, para todas as outras instituições, né? Sim, perfeito. Ele achou interessante e vai participar. Legal. Aproveitando aí, você falou aí do professor Alessandro Rafael, ele fez essa semana se não me engano foi segunda-feira, teve uma palestra muito interessante sobre SST. Aqui três colaboradores nossos foram lá assistir, também não pude prestigiá-lo. E ele vai ter uma imersão agora de SST, né, teoria e prática, né, dia 11 de março, muito bacana, né? E aí fica já a dica aí, depois eu vou ver se eu coloco aí
No próprio Instagram do Sescom, todos aí que estão acessando, com certeza vai ver o banner lá já. Tá? É 11 de março agora, uma imersão. Esse tema novo, né? Novidade aí do governo para nós aí. Novidade não, né? Agora, de fato, não tem pra onde correr mais. Beleza? Perfeito. Leonel, vamos lá então, filho. Como é que estão as coisas? Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus, meu amigo. Vamos lá. Bom, vamos iniciar então. Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Fabiano Oliveira, sou diretor de assuntos legislativos do Sescom Pará, que é o sindicato, né, dos escritórios de contabilidade do estado do Pará. E é uma honra estar aqui hoje fazendo esse segundo evento, né, a segunda etapa aqui do Sextou com o Sescom Pará. O Rafael, ele fez semana passada, foi muito bacana, e a ideia é que a gente tenha aí essa rotina de toda sexta, né, apresentar algum tema interessante para os empresários contábeis e, consequentemente, os contadores, né, que fazem parte aí dos escritórios, e para todo o nosso estado do Pará e também Brasil, por que não, né? A live é livre. Então, esse é o formato, tá? Então, e hoje, eu agradeço a presença de todos, e hoje eu estou aqui com essa sumidade aí no assunto, né? Compliance, Leonel Mendes, tá? E agradeço aí pelo convite, Léo, para falar sobre esse assunto. Esse assunto é bem interessante porque eu já venho conversando com você há um bom tempo, eu sinto essa angústia, né, no meu escritório também, de implementar, a gente fala todo dia sobre isso, bate nessa tecla, conversa, trabalha com as empresas, e será que o escritório de contabilidade é aquela máxima, né, casa de ferreiro, espeto de pau? Será? Vamos ver. Deixa eu apresentar o Leonel aqui rapidinho, gente, para vocês aí terem uma noção de quem é o Leonel, para quem não conhece ainda, não é o contador como nós, né? Mestre em Ciências Contábeis e Administração, pós-graduado em Gestão de Tributos, membro do IIA, Instituto de Auditores Internos do Brasil, membro também do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o IBGC, membro da Rede de Governança Brasil, RGB. Hoje ele também está como membro da Comissão de Compliance da OAB Pará e professor de pós-graduação e graduação aí nas faculdades aí da vida, IPOG e outras instituições também. E atualmente também ele é sócio da GRC, que é uma empresa especializada em gestão, consultoria, editoria, né? Especializada em segmento de governança corporativa, compliance, controladoria, gestão de risco, controle internos e por aí vai. É um currículo bem vasto. Léo, seja bem-vindo aqui a essa live para nos ajudarmos aí, contribuir com nossos empresários contábeis, nossos contadores sobre esse assunto muito importante, tá? E eu já te deixo aí para falar um pouco dessa fala inicial sua, fazer suas considerações iniciais. Eu queria só a tua opinião. O que você achou quando eu te convidei para fazer a live sobre compliance para escritório de contabilidade? Diga aí para nós qual foi a tua reação. Primeiramente, eu queria parabenizar, tá? Parabenizar ao Sescom por esse novo canal de comunicação, por esse novo momento ali de colocar os empresários dentro desse novo radar empresarial aqui. Essa foi formidável. Eu acho que essa oportunidade ali, a presidente Nelma, a gestão junto ali do próprio Rafael. Rafael, forte abraço para você, vi seu comentário aqui. E você, Fabiano, que são pessoas que são jovens, que têm uma visão de mercado que contribui bastante ali com a classe contábil. E aí é uma satisfação muito grande, sabe? Ver a classe contábil evoluir tanto dentro do Sescom quanto dentro do Conselho Regional de Contabilidade. Vi aqui a presença do presidente Ian, forte abraço também, Ian, conselheiro federal Antônio Carlos. Então, quer dizer, a classe contábil paraense tem evoluído bastante ali com esses canais. Então, parabenizar e agradecer mesmo. Beleza, cara. Beleza. Leonel, primeira coisa, o que é compliance? Vamos desmistificar isso aí, falar para todos nós. Vou ter que fazer a pergunta que é a principal, né? O que é compliance para nós? Cara, perfeito. Essa pergunta aí, a gente poderia responder de várias formas. Eu vou trazer aquilo que a literatura, aquilo que o dia a dia profissional acaba contribuindo para a gente em termos de conceituar compliance. Compliance, para mim, hoje, ele é um conjunto de medidas. São ações, tá? Eu falo em ações para que a gente não fique pautado exclusivamente no papel, naquele modelo de inglês B, tá? Então, para mim, compliance são ações, né? São medidas internas
que através de políticas, de normativos, né, transparentes, onde as diretrizes organizacionais vão estar claras, as diretrizes normatizadoras vão estar bem definidas, elas ajudam a gente a mitigar a violação de exigências legais, de exigências administrativas e de riscos operacionais, sabe? Isso dentro de um tripé relacionado a sócios, relacionados a colaboradores e relacionados a terceiros. Então, compliance na sua essência, no dia a dia, sem trazer aquele peso teórico de conceito, é isso, são ações, são diretrizes, são elementos que a gente vai poder ali criar a cultura organizacional da empresa, pautada na ética, pautada na integridade, entende? Então, todos esses mecanismos a gente conceitua como compliance. Seguir regras, né? Seguir regras, isso, continuar ali dentro dos normativos, perceber os normativos de uma maneira orgânica, né? Certo. Beleza, cara. Então é isso. Mas assim, o Rafael aí, Rafael Santa Brígida é o nosso diretor também no SESCOM, é um grande idealizador também desse projeto do Sextou com o SESCOM. Ele iniciou, foi o primeiro, parabéns. Aí tá falando aqui, isso é do Clube do Remo, é importante destacar. Importantíssimo destacar isso, importantíssimo. Certo. Daniel, a contabilidade vem passando aí profundas mudanças nos últimos anos, né? A gente percebe isso aí claramente, até porque a gente atua bastante na área, né? A gente tem escritórios, eu conheço vários colegas que vivem nisso, métier aí, mais ou menos aí já, quase 15 anos já de escritório. E quem está atuante na área agora aí, nos escritórios, e também nas empresas, nos departamentos contábeis, né, das empresas, fiscais, né, principalmente recursos de departamento pessoal também, né, que as mudanças estão bem grandes, está percebendo uma mudança avassaladora, né, nos últimos anos. Eu até converso com alguns colegas, poxa, a minha vida por volta de trabalhar mesmo, né, por volta de 2000, mais ou menos, né, nesse século ainda, deixar bem destacado. Então, comecei a trabalhar e você teve muitas mudanças na primeira década desse século, né? Eu até conto com alguns colegas, poxa, lá no início do século a gente batia a Cefip, né, um disquete, né, você fazia ainda, depois em 2005 começou a surgir o primeiro ICP, negócio de certificação da conectividade social, mas foi ainda bem devagar ainda, até o próprio celular, né, você começou a ter, para nós, meros mortais, começou a aparecer mesmo já bem mais à frente. A internet, né, a internet era discada, início desse século era discada a internet, era horrível. Então, mas nessa última década, meu amigo, a coisa tomou uma proporção. Por volta de 2008, começamos a ter as implementações das legislações contábeis, tributárias, né? Nota fiscal eletrônica, a nova legislação contábil. E aí a coisa começou a tomar outro rumo e também com a evolução da tecnologia. E isso vem acompanhando lá para cá, né? E isso, obviamente, o governo, através de suas fazendas, né, de todas as esferas governamentais, também implementaram mudanças, melhorias, né, que tornaram mais rápidas a compilação de dados, as informações. Muita coisa facilitou para nós, contadores, é óbvio, né, muita coisa ficou legal. Né, eu cansei de lembrar aqui tempos que eu passava na Receita Federal para pegar uma situação fiscal de uma empresa. Tinha que passar 4 horas na Receita para pegar a situação fiscal da empresa. Só lembrar disso que hoje a gente entra com certificado digital e em 1 minuto eu consigo ter acesso a isso. Então melhorou muito a própria legalização de empresas, abertura de empresas em geral, né? Mas também você traz outras novidades, né? Que esse mundo ficou muito mais volátil, as mudanças são muito frequentes. E aí você tem também os controles, né? A questão das regras, a questão do governo, das exigências, obrigações acessórias, obrigações principais e tudo isso. Então, eu queria, assim, fazer essa contextualização para a gente ver o que você falasse, como você consegue enxergar a necessidade do compliance para o escritório de contabilidade, olhando para esse contexto, como ele pode ser aplicado, quais são os passos preliminares que você acha assim, necessário, olhando dessa conjuntura, que você pode também falar um pouco mais dessa conjuntura, porque tem até muita coisa aí que eu não falei. Que bacana. Fábio, essas tuas perguntas, elas são perguntas cruciais para a gente que vivencia isso.
A primeira delas é se a gente enxerga hoje a necessidade de compliance dentro dos escritórios, eu vou te responder sem sombra de dúvidas. Extremamente necessário. E eu vou te contextualizar o porquê. Porque o compliance, a gente precisa agora, e a gente está falando com empresários contábeis, né? Então a gente precisa entender que o compliance em si, ele está sendo empregado tanto pelo governo quanto pelas entidades. Então eu posso tanto oferecer esse serviço para os meus clientes, dependendo do posicionamento estratégico que eu vou ter em relação ao compliance, quanto ao cumprimento de normativos. E aí entra um grande ponto, né? Porque a gente sabe da nossa estrutura tributária no Brasil. A gente sabe que hoje, internamente, eu posicionado enquanto contador, dentro de uma instituição em que eu vou tentar mostrar o meu valor, tentar gerar um valor para o meu cliente, eu tenho duas fontes, tecnicamente, de recursos, vou colocar dessa maneira, né? Que é o que a gente chama ali da agressividade fiscal, que alguns autores chamam de planejamento tributário, e também a gente tem a questão do compliance tributário, que é justamente o contrário. O compliance tributário ele vai atuar dentro de um elemento de mitigação desses riscos tributários e a busca desses benefícios fiscais que a legislação proporciona. Então, quando eu falo da necessidade do compliance, eu falo também de perceber principalmente que essa estrutura tributária brasileira e mundial, dependendo do ramo que o escritório esteja atuando, até pelas relações globais, ele tem dois principais problemas, ele eleva dois principais problemas. Primeiro, o risco tributário, que fica óbvio, e o segundo, o aumento do custo da conformidade, né? Então, os escritórios têm passado muito pela necessidade de gastar mais horas em relação ao aperfeiçoamento das suas técnicas, aperfeiçoamento dos seus sistemas, dos treinamentos. Então, quando a gente fala da necessidade de compliance, é sem sombra de dúvida extremamente necessário a gente estar debatendo, a gente continuar debatendo sobre essa temática aqui dentro, porque a gente consegue orientar a nossa classe contábil da melhor maneira. Então, sem dúvidas, o compliance ele faz parte tem que fazer parte hoje da rotina dos escritórios, tanto em benefício próprio, buscando a perenidade do escritório, quanto como um serviço oferecido pelo escritório, porque as relações elas vão acontecer. E eu vou te dar um exemplo, Fábio. A gente acha assim, não, eu não vou falar de compliance dentro do meu escritório porque eu só atuo com micro e pequenas empresas. Bom, em junho de 2019, o Ministério Público do Estado do Pará, juntamente com o SEBRAE, eles firmaram um termo de cooperação técnica para incentivar as micro e pequenas empresas a começarem a criar a maturidade da estrutura de compliance, do programa de integridade propriamente dito. Então, quer dizer, essas relações estão inerentes ao profissional da contabilidade. Exemplo, muitos de nós, contadores, temos empresas que prestam serviço ou que comercializam com o governo. Essas empresas hoje, através da nova lei de licitações, são obrigadas a ter uma estrutura de gestão de risco, a ter uma estrutura de compliance. Então, quer dizer, isso vai começar a ganhar um corpo maior, vai começar a se sedimentar esta necessidade. Vai ficando cada vez mais claro a necessidade da gente introduzir dentro da nossa rotina, dentro do dia a dia dos escritórios, a estrutura de compliance, né? E aí, Fábio, a segunda tua pergunta, se eu não estou enganado, foi como que a gente pode aplicar isso, né? Como é que a gente pode aplicar isso? Qual seria os passos? Bom, frameworks, metodologias para implementar, existem vários, tá? Existem algumas ISOs que tratam justamente isso, da questão de gestão do compliance, mas eu gosto muito da estrutura da LEC. Eu costumo dizer, e aí a gente que debate muito sobre essa temática, que o primeiro ponto é o entendimento do sócio, que é o entendimento do que a gente chama de auto-administração. Esse é o primeiro pilar. Ele tem que entender o empresário contábil, independentemente do posicionamento onde ele esteja, ele vai ter que entender que ele vai ter que ter um gasto de tempo, recurso, né, e principalmente disposição. Esses três pontos são extremamente importantes hoje, e esses são os três pontos que a gente tem como pilares ali de sustentação. O primeiro dele é a auto-administração. A segunda, mapeamento de processos. Nós lidamos com uma série de informações. Eu nem quero adentrar muito na discussão sobre a
LGPD, né? Mas a gente precisa de mapeamento de processos propriamente dito e de todos os seus benefícios em relação a isso, tá? E seria o segundo pilar a questão hoje da avaliação de risco, né? E a criação de controles internos, treinamento, a criação de uma due diligência. Então, esses seriam os passos, vou dizer assim, preliminares para a gente começar a implementar a estrutura de compliance dentro das empresas. E aí vem um grande ponto, a mudança do perfil de quem gerencia essas operações. Eu tenho que enxergar o compliance não mais como uma medida somente de anticorrupção, somente uma medida contra a fraude, combater a fraude. Hoje o compliance é uma ferramenta extremamente importante de gestão, entende? Esse é o grande ponto. A gente que vivencia esse novo perfil do profissional da contabilidade, de uma maneira geral, a gente precisa perceber isso, o posicionamento estratégico que o compliance favorece. O que o compliance favorece em termos de ser uma ferramenta de gestão, né? Então, assim, de acordo com a sua fala, assim, eu posso entender que a implementação do compliance no meu escritório pode me trazer mudanças profundas, como realocação pessoal, ou talvez até a demissão mesmo, porque o cara não vai, a pessoa vai se adequar e rever bastante processo, vai fazer uma mudança bem profunda. Seria isso? Minha interpretação? Na verdade, o compliance ele vai te favorecer, ele vai tentar te blindar de uma série de elementos. Então, vamos supor, a gente tem hoje uma série de obrigações acessórias que a gente sabe que tem multas pesadíssimas. Então, hoje a estrutura de compliance, quando você tem o apoio da tua alta administração, do teu sócio, de quem decide ali dentro da operação, e você tem como base um mapeamento de processos, então, aquilo ali te favorece já uma mitigação. Somente o mapeamento de processo, ele já te favorece uma mitigação de risco. Atrelado a uma gestão desse risco, cara, você fica com uma condição melhor. E aí, por exemplo, a probabilidade, o impacto dessas multas, de você ter algum tipo de distorção dentro do teu dia a dia operacional, ele cai, sabe? Então, a gente já consegue perceber, as empresas que trabalham com compliance, os escritórios que trabalham com compliance, a mitigação desses riscos efetivamente. E aí, Fabiano, a gente precisa também entender o seguinte, quando a gente fala de eficiência operacional, né, a gente precisa entender que ela é balizada em um tripé, onde esse tripé nós temos como base as pessoas, os processos e a tecnologia, sabe? Então, o compliance favorece o aculturamento das pessoas. A gente começa a dizer que a base de tudo é a cultura. Então, a cultura, ela faz com que você tenha pessoas que estejam engajadas, tenha pessoas que estejam dentro do teu perfil das diretrizes éticas, de integridade. E essas pessoas favorecem um processo com excelência, com eficácia e, consequentemente, o teu resultado operacional ele melhora. Então, quando eu falo de compliance, eu estou falando também desse tripé de eficiência em relação à pessoa, porque eu crio um aculturamento através do treinamento. Eu estou falando dos processos, porque eu estou avaliando eles através da metodologia de risco, através do mapeamento de processo, e estou falando de uma ferramenta, e aí eu não vou entrar muito no critério da OCDE sobre tecnologia, mas como uma ferramenta relativamente nova, voltada para a inovação, que é o compliance. Falando em escritório de contabilidade, a gente tem uma complicação grande. Cada dia o processo não fica no... Quando você falou a palavra mapeamento de processo, eu vejo como sendo fundamental, cara. Fundamental. De quem não percebeu, o primeiro passo é tudo isso. E cada vez mais, agora você pega... Vou citar um simples exemplo aqui, de CTF Web, né? Que desde a ano e pouco aí já está no ar, aí, lógico, a última etapa, o último grupo aí. Então você vê, hoje o departamento pessoal, o conta fiscal tem que estar bastante alinhado, né? São informações que vêm dos dois lados, né? São duas declarações que são enviadas, depois congrega lá em cima, e quem vai fazer, e quem vai fechar a informação, né? Mapear esse processo, quem vai ficar responsável em fazer isso. Tem que solicitar uma PERDCOMP, quem vai cuidar disso, esses processos. E acaba que muitas vezes nossos escritórios deixam para fulana, beltrano, e com certeza
porque somos seres humanos. É facilmente, ainda mais a contador que eu vou te falar que todos nós sabemos E, falar. e foi o que a gente acabou de discutir, foi o que a gente acabou de falar aqui. O tripé da eficiência é esse, é pessoas, processo e tecnologia. Se a tua pessoa não está num dia bem, como foi o caso que você colocou, se a pessoa ele está frágil esse pilar, o teu processo ele tende a mitigar esse risco. Ele, por estar bem estruturado, por estar bem consolidado, ele tenta mitigar ali a falha humana, juntamente com a tua tecnologia, entendeu? Então, se tu não tem, se o teu funcionário não está num dia bem, tu não tem um processo bem delimitado, tu não tem um software que te contribui operacionalmente, infelizmente a tua eficiência ela está sendo questionada, ela vai ser testada. E aí o grande problema é o ônus desse teste. Fabiano, por incrível que pareça, a gente que vivencia aqui, conversa muito nas pós-graduações Brasil afora, a gente tem conversado com muitos empresários de contabilidade, eles têm aderido muito ao seguro de responsabilidade. Entendeu? E o seguro de responsabilidade, cara, nada mais é do que uma das respostas ao risco, né? É o compartilhar o risco. E aí, Fabiano, isso tem crescido muito, cara. Então, tem se percebido, e eu acho que é essa a visão que a gente tem que ter, que o profissional ele tem percebido que existem alguns gaps dentro das operações dos escritórios em que eles precisam ser reavaliadas. Porque se você for somar no final de um ano quanto de multa você pagou, porque o empresário ele paga, mas ele te pede o reembolso, o quanto que o dano reputacional que o teu escritório está tendo dentro do mercado é muito grande, sabe? De você dizer, olha, aquele escritório, aquele contador, ele erra muito, entendeu? Então, tipo assim, é um dano reputacional que o compliance, ele visa mitigar, entende? Não é nem só o dinheiro, né? Que pagar a multa, beleza, pode pagar, faz um esforço, mas a reputação é complicada. Eu queria fazer um destaque aqui rapidinho para a nossa presidente do SESCOM, Nelma Lemos, está fazendo parte da nossa live hoje aí, tá? Ela já entrou, a conversa está tão aqui acalorada que eu acabei mencionando nossa presidente do SESCOM Pará. E também aqui o nosso amigo, né, o presidente do SESCOM do Mato Grosso, aí, Marco Aurélio. Tá? Bem-vindo à nossa live, obrigado pela presença. Tá? E os demais colegas aí que estão também todos participando aí. Tá? Gente, beleza, Leonel, pô, muito massa. E a questão de multas, cara, é complicado. Hoje a gente vive um momento que isso não era vivido há uns 15 anos, né, atrás, e multas baseadas em cima de faturamento, parceiro. Isso. Mas aquela multinha, multa CTF, R$ 250, se pagar em 45 dias, depois vira 500. Multinha de um atraso no arraiz, que é R$ 500, de uma DIF. Não, meu amigo, SF é em cima de faturamento. FD contribuições é em cima de faturamento. Então, assim, a coisa é feia. A multa, dependendo do faturamento da empresa, vem complicada mesmo. Então, perfeito. E tem sido muito disruptivo, sabe, Fábio? A gente, quando conversa nisso dentro de uma linha mais de gestão, que é de estratégia, que é o ponto que a gente trabalha muito, tem mudado esse nível do profissional da contabilidade. Esse é o nosso objetivo, é resetar esse mindset dele, é mostrar a ele que existe muito mais do que isso dentro do dia a dia, ele perceber isso, sabe? É perceber que a perenidade do negócio dele está sendo testada, sabe? E hoje o compliance oferece uma ferramenta, é um mecanismo de inovação para essa gestão, entende? e Léo, a Renata Elizondo, que é uma diretora nossa lá do SESCOM, colega nossa, você conhece ela muito bem também, sim, sim. e até fazia parte do meu hall de perguntas também, mas vamos aproveitar então aqui o ensejo. Ela pergunta de que qualquer perfil de tamanho de empresa contábil pode e deve ter um programa de compliance? Bom, se eu entendi, é ela trazer o programa de compliance para dentro da estrutura dela. Eu entendi a pergunta. Eu acho que quer dizer assim, se qualquer tamanho de escritório contábil pode aplicar o compliance na sua empresa. Ele deve aplicar pautado dentro da sua real necessidade. Então, se eu tenho 9 pilares que eu vou empregar num grande escritório, talvez eu não precise de todos esses 9 dentro do meu escritório, que é menor. Mas eu devo empregar sim, e essa foi uma das primeiras perguntas que você colocou, Fabiano, porque você está lidando com risco, com seu risco
com o seu risco operacional de possível erro, você está lidando com o seu risco operacional, seu risco de imagem, da sua reputação, você está lidando com uma série de riscos dentro do teu dia a dia. Então, o escritório, sim, hoje, se fosse abrir um escritório de contabilidade, o meu ramo é um pouco diferente, como o Fabiano falou, é governança, é gestão de risco, é o compliance, é auditoria interna, auditoria externa. Então, esse é o nosso segmento. Então, se eu fosse operacionalizar hoje um escritório de contabilidade, meu primeiro passo era entender dos meus processos. Mapear ele de ponta a ponta. Até porque, a partir dali, eu ia poder traçar a minha estratégia. Eu ia poder me colocar em relação às minhas diretrizes. Qual é o meu posicionamento? Como é que o meu escritório vai ser visto pelo mercado? Entende? Quando a gente fala de estratégia, eu estou falando um pouco de estratégia, tá, Fábio? Eu preciso me posicionar. A minha estratégia ela é defensiva, ela é analítica, ela é reativa. Qual é o perfil de empresário contábil que eu vou ser, sabe? Então, isso favorece muito essa estruturação. Então, meu primeiro ponto seria fazer esses mapeamentos, entender dessas rotinas. E assim, quando a gente está dentro de sala de aula, que a gente leva esses cases propriamente práticos, que na segunda-feira começa o meu telefone bombar, sabe, Fabiano? Professor, eu tô mapeando aqui o envio da DF, estou mapeando aqui o envio da DCTF, estou com essa... Entende? Então, quer dizer, é necessário, porque quando eu consigo entender os meus processos, eu consigo principalmente perceber o que eu vou entregar para o meu cliente, qual é o meu valor que será entregue. Isso favorece a minha estratégia. Então, veja, extremamente ligado toda essa temática. A Renata até agradeceu aqui, falou, pô, bacana, né? Não é só para grandes empresas, mas é uma ideia, né? Bem colocado. É porque assim, Governança, compliance e tal. por que a gente acha, eu já vou pedir para te retornar, porque falhou a tua pergunta, mas por que, Renata, as pessoas acham que compliance é só para grandes empresas? Primeiro, porque não tem tempo, porque muitas das vezes querem implementar um programa robusto, que talvez não seja a realidade daquela empresa, e principalmente não se cria ele de uma maneira orgânica, se cria ele naquela modalidade cansativa, uma série de normativos. Eu costumo dizer que o processo, Fabiano, ele é um normativo, ele tem que existir, obviamente, até por conta da ISO que a gente utiliza, a 9001, né? E existem outras metodologias, mas principalmente que aquele processo que está no papel, ele não deve estar no papel. Aquilo deve ser orgânico, sabe? É igual quando a gente define as diretrizes organizacionais da empresa. Missão, visão, valores. Cara, ele não pode ser só um quadro na parede. Entende? Isso tem que ser orgânico, tem que fazer parte do teu negócio, entendeu? Então, quando a gente fala de processo, eu estou falando deste processo. E, óbvio, se você sai de uma empresa que não tem maturidade, se você inicia uma empresa ou está dentro de uma empresa que não tem maturidade de processo, o seu primeiro passo é o quê? Perceber as diretrizes. O primeiro passo é você criar os normativos para você começar a mensurar isso, para você começar a quantificar e qualificar. Este é o grande ponto. A gente faz uma gestão por processos e uma gestão de processos. Entende, Fábio? E a gente consegue mensurar esses dois elementos. E, Léo, você falou no meio do cabelo, queria puxar aquilo lá atrás, mas acabei esquecendo e agora voltou de novo a pergunta. Não é nem pergunta, é uma colocação que é interessante. Você falou da nova lei das estações, se eu não me engano, entra em vigor agora em 1º de abril, né? Não é mentira não, né? 1º de abril mesmo, né? E faz muitas mudanças, já andei dando uma olhada já, tenho 2 clientes que participam muito de estação, estou até estudando já. E lá eu já vejo, vai ser vai apertar cada vez mais, os órgãos vão começar a exigir isso? Vão. A tendência, Fabiano, é que os órgãos públicos, na sua essência, e aí foi um projeto que iniciou há um tempo atrás, principalmente pelo Tribunal de Contas da União, que é o TCU. Então, se começou a descer a cadeia, sabe? Começou naquele elemento cascata mesmo, né? Começou a se exigir esses elementos. Mas por quê? Porque percebeu-se a eficiência, percebeu-se o resultado e o melhoramento do desempenho das instituições que tem. Então, os entes públicos agora vão ser obrigados, a gente, apesar de não ser muito o nosso foco, a gente
em alguns órgãos públicos, né, esse segmento, mas ali todos eles pautados dentro da sua origem. Então, quer dizer, o movimento ele é o único do compliance. E aí eu tenho um parênteses para fazer também. Isso acontece não somente no ente público, tá, Fabiano? Eu vou trazer um exemplo prático e direto da ausência de um dos pilares de compliance, que é chamado de diligência, no caso de repercussão nacional e até mundial. Não sei se vocês lembram do caso da Carrefour, que há alguns anos atrás contratou uma empresa terceirizada de segurança que acabou cometendo ali um crime. A gente não debate ali termos jurídicos, mas a gente percebe uma ausência do pilar de compliance chamado due diligence. Uma ausência de você entender do seu fornecedor, entender do seu cliente. Isto acontece. E aí eu estou falando tudo isso por quê? Porque aqui no estado do Pará e em alguns outros estados, o sistema FIEPA, ele tem uma certificação chamada PROCEN. O que é basicamente isso? É o seguinte, as grandes mineradoras, os nossos grandes grupos de mineração, eles obrigam, entre aspas, eles incentivam, na verdade, eles incentivam as empresas que prestam qualquer tipo de negociação com ele a terem um programa de integridade, a terem um programa de compliance. Entende? Isso quer dizer o quê? A própria relação PJ-PJ, ela está sendo influenciada por isso. Entende? Sim. Então, nós contadores que estamos na ponta, nós somos o pilar de sustentação do empresário contábil. Nós detemos toda essa informação, nós temos que ter esse reporte. Então, por exemplo, tu tem um cliente ali que ele quer comercializar com a Hidro. A Hidro vai te pedir um formulário de avaliação de uma série de critérios. Tu vai deixar de vender, tu vai deixar de ajudar o teu empresário, o teu cliente a vender, porque, enfim, você não entendeu da sistematização do compliance, entende? O mercado está sendo totalmente impactado por isso já tem um certo tempo, tá? Compliance, para mim, hoje já é mais sedimentado, já é mais sólido, nós já temos muita coisa para debater. Outros elementos não. Outros elementos que são, Fabiano, governança corporativa, a sua estruturação, o plano de sucessão que impacta diretamente nos negócios empresariais, tá? A questão da gestão de risco, dos controles internos, da auditoria interna. Então, esses elementos, hoje, a gente começa a debater muito mais pesado no mercado porque tem se mostrado o resultado positivo, né? A gente já consegue quantificar isso. E você falou uma coisa importantíssima. Hoje já acontece, eu tenho clientes há mais de 8 anos que trabalham com mineradoras, prestam serviço, que o seu maior, principal cliente são mineradoras, e as exigências são muito grandes, muito detalhadas em todos os setores, né? São muitas obrigações e acaba refletindo nos escritórios de contabilidade que prestam assessoria contábil. A nova lei das licitações, os grandes grupos, né, as grandes empresas, cada vez mais apertando seco e vão implementando mais e apertando mais a questão do compliance, isso vai, querendo ou não querendo, isso vai refletir nos escritórios de contabilidade que prestam serviço para essas empresas. Né? É uma coisa, é sem volta, parceiro, não tem como. Tem uma pergunta. Sem volta. E aí, o primeiro salvador da pátria é o profissional da contabilidade, é o escritório, sabe, Fabiano? Então, ele tem que ter pelo menos essa noção para orientar, basicamente, para indicar ali, a gente entende muito assim, né? A questão do generalista talvez não seja a área de todo mundo, né? Talvez a aptidão de cada um é muito clássica. Então, eu trilhei boa parte da minha vida na parte tributária. Hoje eu uso a parte tributária para outros fins, mas me posicionei no viés mais estratégico, entende? Então, mas tem gente que gosta muito do tributário e não tem nenhum problema. Aí eu preciso, toda essa nossa discussão, nós estamos debatendo de uma maneira macro, sabe, Fábio? E aí quando eu entro no compliance específico, eu fugindo daquele compliance de um viés mais acadêmico, mais teórico, trazendo isso para algo mais específico, aí eu vou ter subdivisões lá do compliance tributário, do compliance trabalhista, que influencia muito. Mas todos têm como base a mesma estruturação. E isso aí não tem que ser específico. Olha, eu não saio do compliance tributário, eu saio do compliance, da estruturação das minhas ações de uma maneira geral dentro do meu escritório. E dentro deles eu vou segmentando ele, entende? E vai gerar duas demandas, né? Os escritórios vão ter que também se preparar para ajudar o cliente a atender as regras, as normas, né, que estão sendo exigidas.
e gerar trabalho para profissionais como você, né? Que pô, as empresas vão começar a precisar implementar compliance, governança, mapeamento, tudo isso. E isso é importante. E cada vez mais a especialização, né, meu amigo? Não tem como. Tem uma perguntinha aqui da NTW Belém, senador Lemos. Eu não sei quem é o empresário contábil aí, mas é da NTW. Não sei se é o Luiz Paulo, se é a outra colega lá. Mas assim, como o escritório contábil realiza a documentação e armazenamento adequado de informações e registros para fins de compliance? Bem, Ah, legal. Hoje, quando a gente fala de estruturação, eu costumo dizer que dentro da metodologia que a gente emprega, o nosso primeiro passo é criar uma matriz documental, sabe, Fabiano? É organizar. E aí pode ser uma árvore de processos, sabe? Ou você pode ter, dependendo da sua estruturação, existem alguns softwares, e aí a gente não vai fazer merchan de ninguém, mas que já traz no seu corpo estrutural de implementação, de estruturação, e essa você poder implementar e colocar esses normativos lá dentro. O importante, NTW, senador Lemos, é entender qual é a metodologia que eu vou utilizar para isso, né? Então, existem as metodologias, então a gente utiliza a metodologia CIPOC, a gente pode usar Pareto, a gente pode usar Ishigawa, a gente pode usar a própria árvore de processo. Então, são esses elementos. A organização, existem alguns softwares que já fazem isso, e tanto de contabilidade quanto softwares terceiros que fazem essa matriz, essa estruturação de uma matriz documental dentro das empresas. E hoje, software para nós é importantíssimo, não tem nem para onde correr. Perfeito. Foi o tempo dos manuais. Léo, qual a maior dificuldade você consegue assim, enxergar hoje, né, nos empresários quando o tema é compliance? Qual a maior resistência? O que você mapeia assim, na sua experiência, sua vivência, suas viagens? Cara, a maior dificuldade hoje é colocar o entendimento do empresário dentro daquele tripé, de que ele precisa se dispor mesmo a implementar, sabe? Ele ter essa cultura, ele ter esse envolvimento, essa participação dentro do entendimento do programa de compliance propriamente dito. Então, a participação dele é extremamente necessária, tanto em relação ao tempo. Não vai adiantar ele chegar para mim e dizer, olha, Leonel, eu vou te pagar, eu tenho recurso, vou te pagar para te fazer, mas faz aí e, tipo, de qualquer jeito. Não, ele tem que ser parte integrante. O exemplo, ele sempre vem de cima, sabe? Então, e isso até dentro da psicologia, a gente acaba estudando e acaba percebendo que quando o exemplo ele vem de cima, fica mais difícil de você contrapor ou criar objeções, sabe, Fabiano? Então, o primeiro deles é o empresário e entender a participação efetiva dele nesse processo. A segunda dificuldade que a gente encontra ao longo do projeto de implementação do compliance, primeiro deles é a integração entre as áreas. O teu exemplo da DCTF Web foi perfeito. Isso mostra a dificuldade de integração entre as áreas, tá? Esse é um principal ponto. Mas por quê? Porque não está definido com clareza as atribuições, responsabilidades de cada órgão, de cada departamento, de cada colaborador, entendeu? E não fica claro a questão dos reportes. Para quem que eu me reporto dentro da minha organização contábil? Quem é a estruturação, sabe? Quem é a primeira pessoa que eu vou conversar? Então, essa integração das áreas é o segundo elemento, mas por quê? Pela ausência ali dos processos, pela ausência dessa clareza em relação às atribuições e responsabilidades de cada departamento, de cada setor, contábil, fiscal, RH, societário, aqueles tradicionais nossos e dos nossos colaboradores. E aí, cara, você está ouvindo? Não, pode falar. E aí a gente tem ali, eu teria como um terceiro hoje dentro da avaliação do que nós abordamos aqui, a questão desse processo, sabe? Da mensuração e da identificação desses riscos legais nossos. A nossa estrutura, cara, ela vinha consolidada. Você que acompanha há muito tempo, até 2015 praticamente, a gente vinha de uma estabilidade tributária em termos de legislação. Cara, hoje em dia, não, cara.
Hoje em dia você precisa de ferramentas para se manter atualizado, senão as coisas não vão acontecer, velho. Então, essa seria a terceira dificuldade hoje para a gente implementar dentro dos escritórios, dentro das empresas, a estruturação de compliance. Eu até falo, quando eu comecei quando eu me formei, né, trabalhava na empresa, saí, comecei minha vida como um contador freelance que fazia dentro das empresas, a minha folha de pagamento era feita no Excel, eu tinha até os formulários dos contra-cheque, gerava, tinha CFIP, mas aí tudo funcionava bem, a empresa era atendida, atendia a legislação, tudo bonito. E acabou, meu amigo, não tem como, não. Se não tiver internet, computador e conhecimento e compliance agora, já era. E acho que a Cindy aí falou uma coisa aqui interessante, né? Fiscal e DP vivem em conflitos, né? Deu uma risada aí, é engraçado, mas é triste ao mesmo tempo. Mas é verdade, Cindy, concordo contigo, mas assim, todas as áreas. Outro dia, acho que no ano passado, um amigo meu ligou já, acho que era no ano passado, não sei como foi isso aí, mas eu acho que foi mês de fevereiro, março do ano passado, falando que eles abriram tinha uma empresa, né, abriram a empresa, quando você legaliza uma empresa, né, limitada, ou que seja, empresário, vamos dizer assim, você tem aí 30 dias após a abertura para dar entrada nela no Simples, se você vai querer colocá-lo no sistema do Simples Nacional. E parece que alguém abriu e alguém não colocou. Se era para a mesma pessoa que legalizou que ia fazer esse processo, estou dando só uma ideia aqui, que você vê que dentro dos escritórios, eu estou falando para a Cindy também aí, que na área societária dentro do escritório, você tem uma grande complexidade, parece ser a mais simples, mas é a base de tudo, né? Quando você vai legalizar uma empresa, sentar com o empresário para conversar com ele, para entender o que ele quer, até encaixar os quinais se vão ser aptos a entrar no Simples Nacional, se vale a pena para ele o Simples Nacional ou não, né? Qual é a atividade, vai vender para fora, vai exportar, para fora do estado, é muita coisa, né? E depois que você, como contador, aquela pessoa responsável faz toda essa captação de informações, tem alguém que vai operacionalizar e legalizar e tem que fazer registros, e isso tudo tem que estar ligado a todos os departamentos do escritório. Então, não só o fiscal e o DP que eles vivem hoje né, tem que estar em harmonia, e aí você precisa cada vez mais de mapear esse processo, dizer quem é quem nessa história, né, Leonardo? Exatamente. A partir dali você vai determinar, você vai deixar claro quais são as suas diretrizes organizacionais, primeiramente, aonde você quer chegar, qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores. Posteriormente dessa tua definição, você vai conseguir colocar ali em prática as atribuições e responsabilidades de cada departamento. Isso é extremamente importante. Se de repente a gente tivesse, naquele teu caso da DCTF Web, determinado as diretrizes normativas ali da área, qual é a competência, qual é a atribuição de cada departamento, talvez a gente não tivesse ocorrido naquele erro, sabe? Então, são elementos assim que a gente precisa entender especificamente. Então, definir atribuições e responsabilidades, tanto dos departamentos quanto dos cargos, é extremamente importante. E, posteriormente, a questão do reporte, né? Que é com quem você se comunica dentro da tua organização. O contador se preocupa muito em trabalhar, em correr. A gente acaba esquecendo de sentar e ver processos. Acho que é uma falha natural nossa, mas temos que corrigir. Senão vai ter que seguir mesmo a lei do mais forte, vai sobreviver, né? Não tem como. E vai sobreviver aquele que tem estrutura de compliance. Quem é aquele que é efetivamente estrategista? Porque a tecnologia ela tem absorvido, né, as operações fiscais, trabalhistas, vai precisar sim, mas ela tem evoluído bastante. Então, cada vez mais a gente vai precisar de contador estratégico. A gente já vem falando isso, parece clichê, a gente já vem falando isso há bastante tempo, né, Fabiano? Sim. Mas, cara, tá ficando cada vez mais claro, as ferramentas já estão acontecendo. E eu queria, por exemplo, Fabiano, só deixar aqui, a gente não tem como fazer uma enquete não, né, Fabiano? Mas eu tenho quase que certeza que a maioria dos senhores não lembram ou não participaram dessa discussão que aconteceu em 2018, onde a Receita Federal ela fez uma consulta pública número 4 de 2018, que ela procurou entender do mercado sobre a criação de um programa de estímulo à conformidade tributária,
né, no âmbito da Secretaria da Fazenda. Isso queria dizer o quê, essencialmente, pessoal? Ela iria ranquear os clientes, vou colocar dessa forma, os contribuintes, de acordo com o seu grau de aderência à conformidade tributária. Vejam, em 2018 a Receita Federal estava já debatendo sobre isso. E sabe o que foi que aconteceu, Fabiano? Se você for dar uma olhada aí, se os demais amigos forem dar uma olhada, foi meados de dezembro, saiu o programa Conformidade Cooperativa Fiscal da Receita Federal. Confia. São poucos que têm acesso, mas já tem uma base lá. Está na fase embrionária de discussão, de criação de comitê, tá? Mas isso está impactando a nossa rotina. Isso vai impactar a nossa rotina. São Paulo já tem um programa de conformidade instituído, tá? Com esse ranking, tem toda uma metodologia. Então, muitas das vezes a gente precisa sair um pouco, tentar enxergar um pouco além da nossa caixinha, da nossa operação, e para isso a gente precisa do processo, sabe? Para que o escritório não perca a sua eficiência, necessariamente a gente precisa ter os processos, o programa de compliance como uma ferramenta de gestão, como uma retaguarda, para que o profissional da contabilidade, o empresário contábil que a gente está conversando aqui, ele consiga enxergar o que está acontecendo com o mundo lá fora e os impactos na operação dele. Entendeu, Fabiano? Não, beleza, cara. É isso. Vamos ter que mudar a lei do Darwin agora aí. Vai ser o compliance lá. Só quem tem compliance vai sobreviver. É porque é intuitivo, né, Fabiano? A gente está falando de ferramentas que proporcionam a eficiência e eficácia operacional, cara. Então, tipo, o contador ele tem que ter essa visão sistêmica. Eu falo muito isso para os meus alunos, ou então nas palestras que a gente vai. O contador ele tem que voltar a ser estratégico, cara. Ele tem que ter uma visão sistêmica. E para ele ter uma visão sistêmica, ele precisa entender do todo, sabe? Ele precisa entender que o escritório dele não é esse mundinho de 4 paredes, sabe? Ele precisa se posicionar e perceber que o escritório dele é impactado por relações externas e internas, entendeu? Então, a gente precisa começar a observar, somos poucos, Fabiano, que dentro de uma filosofia de escritório, que fazemos um planejamento estratégico. São poucos os escritórios que têm a sua missão, visão realmente em operação, realmente mensurada, sabe? Então, pô, como é que eu vou fazer isso, Leonel? Pô, a gente estudou isso, metodologia nossa, balanço de scorecard, a gente aprendeu na controladoria, criar KPIs, criar OKRs, sabe? Entende, Fabiano? Parece um mundo fora, mas, tipo, é aquilo que vai garantir a minha perenidade perante o mercado. Entendeu? É verdade. A Renata faz a consideração aí, né? Complicado não é. Nenhum bicho de 7 cabeças. Sim. É ferramenta para sucesso de qualquer negócio contábil. Perfeito. Então, um resumo. Compliance, Leonel, ele precisa, para ser implementado de uma outra ferramenta, como tem que, se não tiver governança, eu sei que o mapeamento de processo, de risco, isso está inerente ao compliance. Existem outras coisas ou seria só mapeamento de processo? Quais seriam as ferramentas para eu ter um compliance completo no meu escritório, evitar aí esses riscos? Fabiano, aí vai depender muito da estruturação e do porte. Vai precisar, primeiramente, de um entendimento. Eu gosto de seguir a cadeia completa, tá, Fabiano? Pois é. Então, hoje, essa interação, para mim, eu não consigo falar de compliance se eu não sei quais são os meus principais objetivos estratégicos. Aonde eu estou, onde eu quero chegar. Eu não consigo falar de compliance hoje para mitigar esses riscos legais. Então, um exemplo disso. Isso. Primeiro passo para mim é definir estratégia, ter um planejamento estratégico, pelo menos isso, sabe? Sim. E aí, por exemplo, se eu tenho o objetivo de crescer meu escritório em 10% ao ano, tá? Ou então ter uma rentabilidade de 10%, cara, quais são os processos que vão favorecer eu chegar nesses 10%? Aí eu trago a estrutura de compliance para saber se os meus processos hoje internos, eles não estão me oferecendo um risco, que ao invés de eu crescer 10% ao ano, eu posso estar dentro da minha operação, dentro da busca pelo resultado, exclusivamente pelo resultado, eu posso estar incorrendo uma série de erros, entendeu? Eu posso estar aumentando o risco do meu escritório. E aí eu não vou conseguir nem o 10%,
ainda vou adquirir ali um passivo trabalhista, um passivo tributário não materializado. Então, a relação, para mim, ela é muito sequencial. A primeira delas é a questão do planejamento estratégico, bem definido, bem esclarecido, com seus objetivos estratégicos, seus OKRs. Se possível, você ter ali a administração e a gestão do escritório com base nas ferramentas que a gente aprendeu na disciplina de controladoria. Não foram 80 horas jogadas fora, não. É definição de KPIs, sabe, Fabiano? É você fazer as métricas dentro do balanço scorecard, tá? Então, seria esse elemento. E aí a gente vê um mapeamento de processo, e a partir dali eu entro no que o IA, que é o Instituto dos Auditores Internos do Brasil, trata. Ele chama de 3 linhas de defesa. O entendimento das 3 linhas de defesa basicamente toda empresa ela busca a perenidade, toda empresa ela busca a sustentabilidade, a lucratividade. Então, esses seriam os objetivos praticamente macros. Então, como é que eu vou me proteger desses riscos inerentes à minha operação? Como é que eu vou me proteger em relação a esse? Então, o IA determinou uma metodologia. Eu criei linhas de defesa. Primeira linha de defesa, controle interno, gestão de risco, tá? O compliance propriamente dito, os gerentes, os gestores de área, coordenador, né? A segunda linha, o compliance, a gestão de risco, e a terceira linha seria a auditoria interna. Então, a gente já vê muito isso em alguns escritórios, a implementação dessas áreas, sabe? A determinação, porque são mecanismos de defesa do negócio, sabe? Olhando, vendo você falar e toda essa conversa nossa, um pouco já conheço também, eu posso assim pensar que todo esse processo durante a execução dele, a elaboração dele, a aplicação dele, isso pode ser uma forma também até de eu implementar até novos serviços, novas oportunidades, de enxergar novas oportunidades para o meu empreendimento? Perfeito, perfeitamente. É aquilo que a gente conversou logo no início. Eu preciso entender onde eu vou posicionar esse coringa. Eu posso posicionar esse coringa dentro da retaguarda da minha operação empresarial, mas eu posso vender isso para os meus clientes como um novo serviço. Entendeu? E aí eu vou buscar a rentabilidade desse elemento. Tá entendendo? Então, perfeitamente a tua colocação. Ou eu posso implementar os dois. Também posso ter dentro para resguardar minhas operações, ter todo esse benefício de eficiência, mas eu também posso comercializar. E eu devo comercializar, porque como a gente conversou, Fabiano, o mercado ele tem exigido cada vez mais das empresas estruturações de um programa de compliance, a definição de estratégia, a definição de governança, gestão de risco, blá, 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 que é isso que a gente está conversando. Então, ele tem cobrado isso. Então, o profissional da contabilidade ele vai ser questionado pelo seu cliente. Se não foi ainda, irá, entendeu? Ou porque esse cliente presta serviço com um órgão público, ou porque ele entrou numa grande mineradora para fazer um trabalho e aí essa empresa ela está cobrando. Então, vou dar um outro exemplo. A gente teve a oportunidade de conversar, e implementar lá na Federação das Unimed de Santa Catarina, Fabiano, que as empresas que hoje prestam serviço para eles lá são obrigados a ter estruturação de compliance, sabe, cara? É extremamente necessário. O efeito é cascata, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, obrigou as operadoras de plano de saúde. As operadoras de plano de saúde têm colocado para os seus prestadores. E é extremamente natural. É sem volta, né, parceiro? Não tem ponto de correr. É igual... Independentemente de onde eu vou usar. Ou eu uso dentro do meu escritório para minha retaguarda, ou eu uso para oferir novos serviços, né? Me posicionar mercadologicamente de uma nova forma. E é o que eu costumo dizer sempre, quando a gente está fazendo planejamento estratégico das empresas, Fabiano, que essa é a pior parte. Quando a gente vai traçar o planejamento estratégico, eu sei que a gente está chegando no final, mas isso seria importante, quando a gente está fazendo o planejamento estratégico, quando eu pergunto para o empresário, seja ele, a gente já fez alguns trabalhos, a gente executa alguns trabalhos dentro de sala de aula com o próprio dono do escritório, né? Então, quando a gente pergunta para ele, e aí, na prática agora, qual é o teu posicionamento estratégico? O que tu queres? Né? Como é que tu queres que o mercado te veja? Aí o cara diz, não, olha, os meus serviços são escrita fiscal, sabe, aquele tradicional. Mas hoje o mercado, eu costumo dizer, eu tive uma conversa recente com uma colega nossa aqui, que, tipo, o posicionamento ideal hoje
para a estratégia das empresas seria um posicionamento ambidestro. O que seria o posicionamento ambidestro, Fabiano? É você fazer aquela escrita fiscal, aquele departamento pessoal, aquele societário, com excelência. Porque esse é teu DNA. Entretanto, eu tenho a outra base de inovação, sabe? Então, eu faço com excelência aquilo que já é da minha rotina, escrita fiscal, contabilidade, blá, 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 mas eu também preciso ter uma outra base de inovação, entende? Então, em termos de prestação de serviço, o compliance seria um novo mercado, assim como governança, assim como auditoria interna, coisas que a gente não consegue debater hoje com o empresário. A gente ainda está muito preso ao modelo tradicional de prestação de serviço contábil. Verdade. E temos que sempre pensar que eu estava num evento no Sescom em Brasília, na FENACON, quer dizer, em Brasília, e eu vi um cara do Sebrae falando, um palestrante do Sebrae falando uma coisa muito... trouxe vários dados fabulosos assim, sobre a economia, sobre crescimento. E ele falou uma coisa interessante, cara, ficou na minha cabeça, assim, que até 2030, 70% dos consumidores terão nascido no século XX, nesse século. Sim. Aí, assim, tanto consumidores e prestadores, né? Então você fica, caramba, cara, vai mudar, o perfil está mudando já, né? Então, assim, se você não acompanhar a evolução, até para quem está vendendo, né? Quem é a pessoa que vai comprar, consumir o seu serviço? Às vezes nós, contadores, só pensamos que isso vai influenciar para quem vende algo palpável, um produto. E esquece dos serviços, né? E serviço contábil, vamos dizer assim, que isso é tradicional, o cara sempre vai ter que ter. Mas muda, o perfil da pessoa que está assumindo a empresa do pai, que vai assumir a gestão da empresa, que o pai está deixando para o filho. E aquele cara tem uma outra visão, cara, esse contador muito... vamos mudar. E é isso. Perfeita a tua colocação, Fabiano, porque aí a gente entraria num outro ponto, que é o que a gente chama de ESG, sabe? Que é a entrega do valor, o impacto, e aí não é a nossa temática hoje, já me coloco à disposição para uma próxima oportunidade de a gente debater sobre isso, desse impacto dentro das organizações contábeis. Mas, tecnicamente, hoje o ESG ele vai tratar disso, ele vai tratar justamente das questões ambientais, ele vai tratar justamente das questões culturais e da questão de governança, que dentro delas nós temos o compliance. Então, isso impacta muito o mercado, entende? Então, isso tem favorecido. As relações têm se dado desta forma, como tu falou, de elementos que se sentem pertencentes àquela relação, entendeu? Então, Fábio, só para eu concluir aqui, trazer um outro dado, trazer um outro dado, que é de uma pesquisa do Sebrae de 2020 sobre os fechamentos, sobre os motivos do fechamento de empresas no Brasil. Cara, hoje nós temos 4 grandes pilares sobre isso. O primeiro dele, principal causa de fechamento, existem outras, mas os 4 grandes grupos são problemas no ambiente de trabalho interno ou externo, o compliance ajuda a resolver, tá bom? Gestão do negócio deficiente, o compliance ajuda a resolver. Planejamento de negócio deficiente, o compliance também consegue ajudar a resolver. E, por último, o comportamento do empreendedor, do empresário. Então, veja, os 4 principais problemas hoje que nós temos do fechamento das empresas, das micro e pequenas empresas no Brasil, a gente consegue perceber que o compliance ele conseguiria mitigar, pelo menos mitigar esse risco. Pô, beleza, cara, o assunto tá bom pra caramba, mas vamos lá, né? Quero te fazer uma perguntinha rapidinho, você me responde ela, que ela é bem assim, crucial não, é bem para todos nós, e depois eu retomo para a gente fazer um desfecho. Legal. Você já viu a história de contabilidade aplicando compliance na prática? Cara, já vi. E a gente tem incentivado. Não te entendi, cortou. Não, cortou. É bem aplicado, funcionando na íntegra mesmo, bacana? É porque assim, a gente precisa entender que são etapas, sabe, Fabiano? São níveis de maturidade. Então, por exemplo, os empresários hoje que nos procuram que estão ali no processo de evolução, eu costumo dizer assim, nas nossas aulas, né? Eles implementam isso no dia a dia deles, sabe? E aí eles começam a criar um mapeamento de processos, efetivamente falando,
Eles começam ali a criar a questão da avaliação de risco. Eu sempre mostro para eles, eu forneço para eles a planilhazinha de como é que faz e tal. Então, eles começam a empregar isso. Então, eles vão subindo de etapa, sabe, Fabiano? É a maturidade do processo, entende? É como você chegar hoje, aquele empresário que tem 50 anos de mercado, sabe? 50 anos que ele nunca pensou nisso, entendeu? Que ele nunca vivenciou nisso. Então, esperar que ele, em um ano, consiga resolver e implementar efetivamente, não. Mas eu já tenho empresários novos que já estão saindo com este DNA, Fabiano. Já sai com mapeamento, já sai com a questão desses programas de integridade, propriamente dito, programa de compliance de uma maneira geral. Beleza, Daniel. Cara, antes de fazer o desfecho, eu queria lembrar os nossos colegas aí que estão participando da live, tá? Não esqueçamos aí, né? Vai ter aí, dia 11 de março agora, vai ter o nosso colega aí, Alessandro Rafael, vai ter uma imersão sobre SST, teoria e prática. Ele ministrou um curso agora essa semana, muito bom, a equipe do meu escritório toda participou, foi show de bola, assunto muito importante agora para nossa discussão aí que está em pauta aí e vai gerar mais multas, né? O pessoal do compliance ficar esperto, vai gerar mais multas aí, infelizmente se não for atendido, obviamente, tá? Aí entrar aí no site do Sescom, ou se não nas nossas redes sociais, para você aí ver os valores, né? É bem legal aí participar. E lembrar a todos, né, do 11º Fórum Sescom, né? Ano passado foi um sucesso, vários palestrantes aí para toda a classe contábil, né? Não só para os empresários, mas para os contadores, estudantes, né? Muito show de bola, vai ser 16 e 17 de junho, né? Aqui em Belém, obviamente, que é um fórum que é elaborado pelo Sescom Pará. E também, quem quiser participar de uma forma, até patrocinar, ser patrocinador, né? Colaborar com o evento, fique à vontade. Nas nossas redes sociais tem também lá as informações. E lembrando que tem um pacote, né? Está bem em conta, se for comprado até agora 28 de fevereiro. Um preço bem legal para participar. Beleza? É o 11º Fórum Sescom. Todo ano ele não teve no ano de pandemia, se não me engano, que aí não teve jeito mesmo. Pô, Daniel, muito obrigado, cara, pela presença, tá? Nós estamos chegando já ao fim aqui. Primeiramente, agradecer por estar aqui numa sexta-feira de carnaval, né? Todo mundo está viajando. Sexta-feira de carnaval. Nada deve estar uma maravilha agora. Eu fico até imaginando, mas tomara que todo mundo chegue bem nos seus destinos, né? Obviamente, e volte também. E o carnavalzão aí, nós aqui, eu, você e a turma que está assistindo aí, é importante. Foi muito bom. E trazer esse tema, é um tema que eu venho batendo muito forte nessa tecla também, no meu escritório, implementar isso profundamente. Né? A gente, acho que todo contador tenta fazer um compliance caseiro, né, que é as suas regras ali e tal, mas tem que partir, tem que profissionalizar, tem que fazer isso mais profissional. Não tem jeito, cara. Tá? Infelizmente é o processo. Não tem mesmo. Presidente Nelma, também obrigado pela presença. O nosso presidente do Mato Grosso também lá, que estava presente, não sei se ainda está, mas obrigado pela presença aí. E muito boa discussão com o Leonel aqui. O Rafael também lembrando aí, né, que o preço diferenciado para o fórum, agora é um preço muito legal para participar do fórum. Palestrantes maravilhosos, tá? Muito bom mesmo. Quem é da área contábil, show de bola. Só Leonel, espera, né? Hã? Só espera, né, Fabiano, no fórum. Eu já estou olhando os cardzinhos no Instagram, só espera. Deus do céu. Pesado. Léo, passando a palavra para você fazer a fala final, e aí você pode fazer suas considerações. Assim, não tem mais uma pergunta, mas assim, quais seriam os frutos, né, que o compliance vai gerar para nós aí, os escritórios de contabilidade, quais seriam os principais frutos? Já falamos bastante sobre isso, em algum momento já foi pincelado. Resume-se para nós e faça as conclusões. Aí, obrigado. Perfeito. Fabiano, o principal benefício ali é a mitigação dos riscos, independente deles, se operacionais, se regulatórios, independentemente se de regulação operacional ou os riscos regulatórios, né? Então, independente de quais sejam os riscos, a gente tem a mitigação deles, o que favorece ali o aumento do desempenho operacional da entidade em termos financeiros, que provavelmente ela não vai recair em multas, né? E ali a busca
dentro daquele tripé de eficiência, pessoas, processos e tecnologia. Então, o compliance ele vai favorecer, e a gente entende que as entidades contábeis Brasil afora que estão assistindo a gente, vai fazer com que ela aumente seu desempenho, consiga cumprir seus objetivos estratégicos, consigam evoluir e se posicionar em relação ao mercado. Tá? Fábio, para a gente finalizar, eu queria agradecer, me colocar à disposição de todos que estão nos assistindo, tá? Se precisar de alguma coisa, aí pode me adicionar, o que eu puder ajudar, faço questão de fazer. Agradecer, primeiramente, a presidente Nelma, uma satisfação estar falando aqui com você, Fabiano, com ver o nosso amigo Rafael Santabrígida, ver a nossa amiga Renata, ver a Nilcilene, parceirona de viagem, né, Nilce? A gente vai conversando horas e horas. Então, uma satisfação muito grande. E, principalmente, puxar essa bandeira, sabe, Fabiano? É extremamente importante para que a gente consiga realmente voltar para aquele posicionamento que a gente colocou. Eu quero finalizar com uma colocação que vem lá daquele filme dos 300, do Esparta, né? Em que o Rei Leônidas diz o seguinte, ó, nós fazemos aquilo que fomos treinados para fazer, né? E o profissional da contabilidade foi treinado para ser estratégico, porque o nosso objeto de estudo é o patrimônio. E o nosso objetivo é prestar informação, sabe, Fábio? Então, que a gente volte a nos posicionar e fazer aquilo que nós fomos efetivamente treinados para fazer. E para isso a gente precisa ressignificar o nosso mindset, ressignificar a nossa estruturação, olhar para dentro, fazer uma análise SWOT do nosso negócio, né? E ali evoluir. Então, gente, obrigado, uma satisfação enorme. Eu ainda vou trabalhar mais um pouquinho, tá, Fabiano? Apesar de ser sexta-feira de carnaval, mas vou segurar mais um pouco. Vitória. Obrigado, Daniel. Valeu. Caríssimos, obrigado pela presença. Essa é mais uma parceria aqui do SESCOM. O SESCOM, né, está desenvolvendo aí esse novo método aí de levar os profissionais de contabilidade, no caso os proprietários de escritórios, os empresários contábeis, né, aqui do estado do Pará e também todo o Brasil aí, mais conhecimento, mais informações. E esse é o objetivo, né? E isso faz parte do processo. Agradecer a presença de todos. Leonel, muitíssimo obrigado por aceitar o convite. Isso é um assunto de suma importância. Com certeza outros temas virão, né? E a gente vai fazendo isso aí. Esse evento, essa live aqui, a nossa ideia é que ela se torne fixa toda sexta-feira, né? Vamos lutar para isso, obviamente. É uma implementação dessa gestão do SESCOM muito legal, né? Começou sexta-feira passada. E a ideia é que toda sexta-feira tragamos aí um evento novo, um tema legal, né, que possamos aí cada vez mais ajudar nossos colegas. Então, lembrando a todos aí, não esqueçam, né, dos eventos, né, aí o Fórum do SESCOM em junho, e a nossa presidente lembrou do Conescap, né, que é elaborado pela FENACOM, lá em novembro, vai ser lá em novembro, né, lógico, está um pouco distante, mas se comprarem os ingressos agora, fazer o acesso agora sai bem mais em conta, né? Eu até já comprei o meu, já está reservadinho já. Em novembro estaremos lá em Fortaleza, que é o encontro nacional. Aí é show de bola também. Muita coisa legal, né? O Conescap. Tá bom, gente? E fique com Deus todo mundo. Um abração, bom carnaval, né? Aproveitem e, obviamente, sempre na paz. Que nós... Valeu, Fabiano. Valeu. Tchau, gente. Obrigado, forte abraço, boa noite. Abraço a todos.